iniciando. Então, a gente vai iniciar com o trabalho, a construção da identidade de Narzen em um lugar chamado Brick Lane, né? Com Elis Regina Fernandes Alves e Sara Almieira da Rocha. Vocês têm 15 minutos para a apresentação do trabalho, ok? Ok. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu vou colocar aqui para apresentar os slides. Ok. Peraí, gente, que não está dando certo aqui. Queria saber se está aparecendo aí. Já está aparecendo. Falta só ampliar. Já? Ok. Foi? Não, está do mesmo jeito. Agora? Continua. Oi? Mas se quiser apresentar assim, continua do mesmo jeito. Tá no modo, não está no modo apresentação. Tá, então vou apresentar assim que eu coloquei aí, não foi? Ok. Podemos iniciar então, tá? 15 minutos. Ok. Boa As tarde. pessoas, Eu me chamo. só um minutinho, por favor. Ok. As pessoas podem se manifestar no chat para fazer as perguntas, né? E aí, no final da apresentação, as perguntas serão direcionadas para a apresentadora, ok? Já? Já, Sara. Ok. Boa tarde. Eu me chamo Saromira da Rocha, sou graduanda da Universidade Federal do Amazonas e meu trabalho é denominado A Construção da Identidade Naisne em um lugar chamado Brick Lane. E foi orientado pela professora Elis Regina Fernandes Alves. Vou começar falando um pouco da teoria que eu usei para analisar essa obra, que é o feminismo, em que foquei no papel da mulher na sociedade, como foram incutidos esses papéis, e o surgimento das lutas feministas e o feminismo literário. Logo após, farei a análise da obra sobre esse viés. A mulher na sociedade. As mulheres, ao internalizar os patriarcais como ideais, também cooperaram para o estabelecimento das diferenças sociais. E essas diferenças sociais, elas foram implantadas disfarçadamente, sendo camufladas pela religião, pela linguagem, pelos ensinamentos em casa, nas escolas e das vias. E por dia eu chamo isso de violência simbólica, que é uma violência invisível, em que as vítimas elas não conseguem enxergar que são vítimas, acham que as desigualdades ensinadas são corretas, não conseguindo revidar. Um exemplo disso são as mulheres que acreditam e defendem o casamento e o ser mãe como obrigatório, e os homens que, com seus pronunciamentos, fazem válido esse ciclo, né? De casar, de ser mãe, de não estudar, de não trabalhar porque devem cuidar dos filhos.
Então, por causa desses ensinamentos que são incutidos desde seus nascimentos, a mulher acredita que deve ser submissa ao homem, obedecer às suas regras sociais, né? E nos países muçulmanos, a situação das mulheres não foi diferente, visto que a posição central era ocupada pelos homens e as mulheres ficavam relegadas a uma posição secundária. Pinto esclarece que, segundo o Alcorão, o homem é naturalmente propenso ao sustento material da família, enquanto as mulheres nasceram para exercer a maternidade. O Alcorão, o povo islâmico, né, ele segue as interpretações do Alcorão, que é o livro sagrado do profeta Maomé, em que seus fundamentos são aceitos como verdades absolutas, sendo reflexo de crenças, valores que determinam o papel na sociedade do homem, da mulher. Então, é uma força maior, mais rígida, que impede que a mulher muçulmana se veja como vítima de um sistema, porque é difícil contra a tradição religiosa, contra os deveres estabelecidos por esta. E as reivindicações pelos direitos femininos começaram mais firmemente no século XVIII, na Europa, principalmente os franceses, que promoviam encontros para discussão de direitos que para elas eram negadas, como a ocupação das profissões masculinas, participação social e política, educação em todos os níveis, divórcio, entre outros. E esses encontros eram denominados de feminismo, e eles influenciaram vários outros movimentos, que eram chamados de feminismo porque partiam das mulheres a luta pelos direitos de igualdade entre os sexos. E Perrault fala que em sentido muito amplo, feminista, designam aqueles e aquelas que se pronunciam e lutam pela igualdade dos sexos. Com isso, as mulheres elas começaram a atuar em diversos campos sociais, como o literário, no qual eram desconstruídos os papéis tradicionais masculinos e femininos do cânone literário. Então, foram as conquistas que elas tiveram, como estudar, se divorciar, poder votar, foram conquistas árduas e lentas. Algumas duraram décadas, como foi o caso do sufrágio. Mas foram graças a esses movimentos que as mulheres conseguiram lutar contra uma sociedade sexista. E foi desagradando a sociedade, especialmente os homens, que as mulheres adentraram na literatura. Ao serem proibidas de publicar obra literária por causa de seu sexo, as mulheres escritoras adotaram técnicas para que suas obras fossem lidas e aceitas pela sociedade patriarcal e pelos críticos literários. Como confirma Schwalk, que a marca registrada das mulheres foi o uso dos pseudônimos masculinos, porque era a forma principal de obter tratamento sério dos críticos e as proteger também da indignação e julgamento de seus parentes. Então, eram estratégias que garantiam a segurança às mulheres. A ensaísta norte-americana, Elaine Showalter, investigou a literatura produzida por mulheres inglesas e chegou à conclusão de que todas as chamadas subculturas literárias passaram por três fases, que é a feminina, a feminista e a fêmea. A fase feminina ela caracteriza-se pelo uso dos pseudônimos masculinos. E as escritoras ainda imitavam os padrões masculinos, em que criavam personagens estereotipadas, o que ocorria por causa da internalização das ideologias machistas predominantes. Na fase feminista, ela é marcada pela fase de protestos, porque da imitação, as escritoras passaram a protestar e a romper com os padrões dominantes, buscando autonomia. E na fase fêmea, é conhecida como a fase da autodescoberta, as mulheres buscam uma identidade própria, livre das ideologias patriarcais, praticam o conhecimento de si mesmas, são donas de si e de suas vontades. Agora eu vou para a análise da obra, né, que é um lugar chamado Brick Lane, sobre o viés do feminismo. Um lugar chamado Brick Lane é da escritora Monica Lee, e foi publicado em 2003. A autora é uma bangladeshiana que foi criada na Inglaterra. Seu primeiro romance, Brick Lane, e 5 meses antes da publicação, ela foi considerada uma das melhores jovens romancistas pela revista Grant de 2003. O romance, um lugar chamado Brick Lane, ele mostra a história de Najrin,
que é uma jovem muçulmana que é obrigada a se casar com um homem mais velho escolhido por seu pai. E depois disso, depois do casamento, eles passam a morar em Londres. E inicialmente, a personagem, ela é submissa ao marido. E depois a gente acompanha o crescimento dessa mulher. Ela vai contra as ordens do marido, toma decisões próprias, consegue trabalhar e ganhar autonomia. Então, nos deparamos com a sua transformação, sua força, sua luta contra a dominação do homem. Najin, de objeto a sujeito. Por ter internalizado os discursos patriarcais, Najin queria seguir os passos da mãe, sendo reflexo como boa mãe e esposa obediente. Por isso ela deixou seu pai tomar decisões importantes em sua vida, como a escolha de seu marido. Estou contente por você ter escolhido meu marido. Espero que eu possa vir uma boa esposa como amo. Inicialmente, então, Najin vive na sociedade muçulmana, na qual ela é caracterizada por fortes tradições, né? Então, vemos uma Najin subalterna ao pai, que deixa que ela tome uma decisão importante na vida dela, como a escolha de um marido. E ela desejava isso porque era um modelo aceitável, essencial para a sociedade. Então, ela se casa com um homem de 40 anos, né? Ela tem 18, e se muda para Londres com ele. E por ser criada pelos modos patriarcais islâmicos, Najin não se percebe como vítima, e sim como uma esposa ideal. Najin era uma parceira submissa que se prestava aos serviços mais humilhantes. Najin estava ajoelhada ao lado dele com uma gilete na mão. Estava na hora de cortar os calos de seu marido de novo. Ela cortou a camada de pele, a parte dura em volta do núcleo amarelo, e juntou os pedacinhos de pele morta na mão. E ela se encontra ali, a forma que ela se encontra ali perante ao marido é uma metáfora da posição da mulher na ordem social e religiosa. Ela se encontra ajoelhada aos pés do marido, e é justamente a posição que o sistema dominante designou para a mulher, submissa, dominada e abaixo do homem. E isso só começa a mudar a situação dela quando ela começa a confrontar o marido. Ela tem desejos, queria aprender inglês para se comunicar com o pessoal lá de perto do apartamento dela, que eram ingleses, né? Para poder sair de casa. Mas Chanô sempre limitava, ela sempre limitada pelo marido, como exemplo que eu trouxe aqui, a citação. Você vai para a escola aprender inglês. Que bom. Talvez eu possa ir com ela. Bem, talvez. Ele não ergueu os olhos do livro. Então, posso? Você vai ser mãe. Isso não irá mantê-la suficientemente ocupada? E você não pode levar um bebê para a escola. Bebês têm que ser alimentados, têm que ser trocados. Não é assim tão simples ir para a escola e pronto. Sim, disse Najin. Estou vendo que não é. E nesse diálogo, usa estratégia de dominação. Ele manipula com o filho, mas mesmo com o seu filho, ela não poderia aprender inglês ou qualquer outra coisa, porque depois, se ela tivesse bebê, ela teria que cuidar do bebê. E seria mais uma desculpa, mais uma limitação. Mas a gente percebe que não é o filho, nem as tarefas domésticas que a impedem de aprender inglês, e sim o marido, ao falar. Estou vendo que não é. Najin é irônica. E ela sabe que é o marido que impede de aprender. A Najin, depois, ela de novo confronta o marido porque ela quer trabalhar. E mesmo censurando, ele compra uma máquina de costura para ela, porque a situação financeira deles está desesperadora. Eles precisam de dinheiro. E quem trazia essas roupas para ela costurar era um intermediário. E um desses intermediários foi Karen, que depois se tornou o seu amante. Apareceu um novo intermediário, Karen, com uma pilha de jeans sobre o ombro largo. Foi assim que ele entrou em sua vida. O conhecimento dele envergonhava. Ela aprendeu sobre seus irmãos e irmãs muçulmanos. Ele a deixava envergonhada e ele a excitava. Então, pela primeira vez, Najin, ela se sente atraída por um homem e começa a ter desejos diferentes de verdade, de sentir prazer, de se arrumar para alguém. Porque Najin, Karen, ele dava a Najin o que Chanô era o marido dela, esqueci de falar o nome dele. Era incapaz de fazer, né? Ele anotava, ouvia, queria sua opinião, queria que aprendesse, discutisse.
Porém, Chanu, ele percebendo a situação entre a esposa e o intermediário, insiste em voltar para Bangladesh, que é a terra natal deles. E Naji, ela não tinha certeza sobre o que fazer, não sabia se obedecia ao marido, se enfrentava e ficava em Londres, se ficava com um amante. Isso a atormenta, mas também faz ela obter consciência de sua situação. E ela decide não se preocupar mais com o que o marido vai pensar. Uma vez, depois da jornada dupla, Chanu chegou em casa de tarde enquanto Karen estava usando o computador. Ele vestiu um anorak e, embora não tivesse para onde ir, tornou a sair. Então, é que, em vez de condenar ou maltratar a esposa, foi a vez de Chanu ficar em silêncio. E, ao perceber que pode mudar a sua condição, a trajetória de Nádia faz refletir sobre sua vida. Todas as limitações, o silêncio e a infelicidade fazendo o que o marido ordenava. Isso a faz assumir a posição de sujeito, dono de suas escolhas. Então ela fala, eu vou decidir o que fazer, eu vou determinar o que vai ser de mim, sou eu que vai fazer isso, porque antes de fazer isso era o pai, e depois foi o marido. E por ser dono de suas escolhas, ela decidiu não aceitar o pedido de casamento de Karen, né? Ele tinha pedido casamento sabendo da situação dela com o marido. Então ela rompe com ele. Eu trouxe a citação aqui. Ela fala, nós não podemos nos casar. Não imediatamente, disse Karen. Nunca. O que você quer dizer com nunca? Ele pareceu irritado, chutou o chão com a bota. Eu não quero me casar com você, disse Najin, olhando para o malabarista. É isso que eu quero dizer. Se você está sendo sincera, tem que me dizer de novo, olhando para mim. Eu não quero me casar com você. Najin, ela queria ser livre para fazer o que quisesse e sabia que Karen, como marido, seria igual a Chanu. E no fim, ele só se preocupava com ouvi-la quando ela era uma conquista. Então ela decide ficar em Londres, sem um marido, sem um amante, e começa a trabalhar para a sua subsistência. E tem uma mulher forte, com a identidade própria, né? E vamos, é só isso, em conclusão. Então, é notável a ascensão de Najin, que passa de uma mulher submissa para uma mulher insubordinada, pois calada e passiva, ela passa a questionar, a ter autoridade dentro de casa, de lutar por seus direitos, de ser ouvida, dona de suas decisões. Porque, como eu disse, né, no início, quem tomava as decisões para ela era o pai, depois foi o marido. E diante da opressão do marido, a personagem utiliza estratégias de resistência, né, na busca pela sua subjetificação. Percebe-se que a evolução de Najin ocorre porque ela é inserida numa sociedade com costumes menos rígidos, que é a sociedade muçulmana, né, que tinha fortes tradições, mas ela está inserida na sociedade londrina, ali ela tem mais liberdade. E esse livro também demonstra o poder da literatura sobre as mulheres e feitas por mulheres. E é isso. Obrigada a todos. E desculpa se eu falei alguma coisa errada. Obrigada, Sara.